Na Gênese da criação, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nesse mesmo texto, comecinho do livro de Gênesis, na sequência, a palavra diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 e 27. E meditando aqui, meu irmão e minha irmã, nas preciosas lições que fluem da sensibilidade relacional do Evangelho de Jesus, eu oro para que essas percepções inspirem e abençoem a sua vida, assim como inspiram e abençoam a minha vida imensamente. Porque, meu irmão, minha irmã, nós somos criados por Deus para a comunhão, para as relações, como seres humanos relacionais, diferentes sim, mas complementares nesse propósito de nós vivermos como os filhos que, por meio das nossas relações, revelam, expressam o nosso Pai Criador, quem Deus é, a partir da nossa vida relacional. Porque Deus não criou a individualidade, meu irmão e minha irmã. Deus criou a pessoa humana. Deus criou o ser humano, a ser-humanidade, a relação humana. Homem e mulher os criou. Deus criou a condição relacional do ser humano. Porque o próprio Deus nos ensina que, a partir do seu princípio relacional, Ele mesmo não é uma individualidade. Porque olha só, Deus, o Deus que criou todas as coisas, Deus que criou a ser-humanidade, o ser humano, eu e você, Ele mesmo é a expressão do princípio relacional, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós estamos falando de um Deus pessoal, uma só pessoa em três, e que nos traz o conhecimento e a pedagogia de Deus e da sua dinâmica, do Deus Trino, que é relacional e interdependente, para nos ensinar também a sermos seres relacionais, interdependentes e livres. E por isso, Deus cria a pessoa humana e não a individualidade. Porque Deus só pode ser revelado, conhecido, Deus só pode ser manifesto, meu irmão e minha irmã, não por meio da nossa individualidade, mas exclusivamente por meio da nossa relação. Para que Deus seja visto, é preciso, é necessário 2 ou 3, porque só um não revela quem Deus é. Quando Deus diz, façamos o homem, Ele está ali manifestando toda a sua vontade no poder criativo de fazer o ser humano. E depois Ele cria o ser humano. Homem e mulher os criou. Para só depois, por fim, Ele vir e formar o homem e depois do homem a mulher. Então Deus não criou macho e fêmea como unidades concomitantes, não. Mas sim, Deus criou 2 expressões distintas da mesma pessoa. Homem e mulher os criou, porque homem e mulher carregam características peculiares da pessoa de Deus. O pecado é que nos impediu de pensarmos como pessoa e nos levou a pensar como indivíduos. E por falta de consciência e de entendimento transformado, muitos ainda acham que a individualidade resolve tudo e que nós podemos ser completos na nossa individualidade. Isso não é verdade, não tem como. Meu irmão, minha irmã, não tem a ver com a forma como nós desenvolvemos a nossa individualidade, não. Mas tem a ver, sim, com a forma como nós desenvolvemos a nossa personalidade. Não é individualidade, é personalidade. Não é o indivíduo, é a pessoa. Só há plenitude, meu irmão e minha irmã, se nós tivermos a consciência de que somos uma só pessoa em expressões distintas, representadas na relação, que é a forma como nós revelamos aquele que nos criou. É isso. Porque a palavra de Deus diz, homem e mulher os criou. A pessoa humana, o ser humano, a ser-humanidade criada por Deus. Quando a gente vive pela individualidade, meu irmão e minha irmã, a gente vive pela presunção do direito. E aí a gente acha que merece o direito. E esse direito nos remete, muitas vezes, ao interesse e às relações de troca que nada tem a ver com o evangelho relacional do lindo e doce Jesus Cristo de Nazaré.
Porque, meu irmão, minha irmã, justiça não é a contemplação do direito. Justiça é a consciência da relação, é a consciência um do outro. Isso é justiça. Porque dentro de um princípio de justiça, as relações nos diversos ambientes da vida não são para estabelecer, meu irmão e minha irmã, quem manda e quem obedece. Dentro do princípio da justiça, as relações não representam algo para definir quem ganha e quem perde, mas para sim legitimar a responsabilidade assumida, a consciência do compromisso, pensando essencialmente no todo, o que significa que nós podemos ter as nossas posições e externá-las, contanto que as nossas posições e percepções não sejam instrumentos de separação, de desagregação e de desarmonia, porque nós podemos, meu irmão e minha irmã, ter posições contrárias, mas nós não precisamos deixar de amar as pessoas, independente e apesar das suas preferências e das suas opções. Porque o senso de benefício fala só da individualidade, mas a consciência da justiça, meu irmão e minha irmã, fala da relação. Não é senso de direito, é consciência de responsabilidade, palavra empenhada, compromisso assumido. Enquanto um planta, semeia, o outro gera, faz germinar, numa linda complementariedade. E essa é uma preciosa lição divina que nos revela que somos duas expressões distintas da mesma pessoa, que carrega a genética de Deus para cumprir o lindo propósito de sermos a revelação do nosso Pai. Cada pessoa é única na sua singularidade, porém é parte de uma humanidade relacional. E nós, ao vivermos em harmonia uns com os outros, aí nós reconhecemos essa complementariedade, porque nós formamos a imagem plena do nosso Pai, Criador, do nosso Deus. Cada relacionamento, cada interação torna uma espécie de oportunidade da gente revelar Deus através de nós. Porque a plenitude da vida, meu irmão, reside na consciência profunda de que somos uma só pessoa em expressões distintas. E quando nós pensamos pela busca do direito, só do direito, muitas vezes associado à busca individual pelos interesses próprios, pela satisfação pessoal, pela relação de troca, há uma manifestação natural da nossa singularidade. Meu irmão, minha irmã, a justiça, nesse contexto, é uma expressão viva de cuidado mútuo, de equidade e de compaixão. Então, ao invés de nos apegarmos ao senso do direito, nós somos desafiados a abraçar a consciência da responsabilidade. Na consciência do amor e da justiça, a gente descobre que a verdadeira plenitude alcançada, ela só é alcançada quando as nossas escolhas individuais se alinham com a harmonia coletiva e relacional. Em vez de competição, nós encontramos a cooperação. Em vez do egoísmo, floresce a generosidade. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, nos ensina, nas últimas palavras desse texto, uma espécie de dinâmica de Deus e do Evangelho, esse Evangelho relacional, que nós fomos criados a partir da semente incorruptível do amor do Pai, um amor imutável, um amor incondicional e eterno. Nada muda isso, nada muda esse amor. Nada que nós façamos muda esse amor. O que nós fazemos de certo não amplia o amor que Deus tem por nós. O que nós fazemos de errado não diminui o amor de Deus por nós. Porque Deus nos ama. E Ele nos ama plenamente, incondicionalmente, apesar de nós. E esse amor do Pai, que é a essência de Deus, esse amor se torna visível, meu irmão e minha irmã, se torna tangível na graça do Filho Jesus. A nossa mente humana, às vezes, por vezes, eu diria que é muito difícil, ela não alcança a compreensão da infinitude, da imutabilidade, da incondicionalidade desse amor de Deus, o nosso Pai. Mas Jesus é a forma prática como nós vemos, como nós sentimos, como nós percebemos esse amor. Porque Jesus é o Deus que humildemente ama, o Deus que abre mão da sua glória e vem se misturar com a gente, vem habitar entre nós, vem viver aqui com a gente. Jesus é o Verbo que se faz gente e vem habitar, vem viver conosco.
Ou seja, não tem nada mais prático do que isso. O próprio Deus entre nós. E se o amor do Pai é a essência de Deus, a graça do Filho, que é o próprio Jesus, é a natureza de Deus, para que nós possamos viver o propósito da comunhão do Espírito Santo, para vivermos, meu irmão, essa relação, esse evangelho relacional uns com os outros, uns para os outros, uns pelos outros. O amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão, a relação por meio do Espírito Santo de Deus. A igreja que somos eu e você, meu irmão e minha irmã, homens e mulheres, precisa ser a imagem visível do Deus invisível. E só conseguiremos esse propósito, cumprir esse propósito, esse papel, sendo Cristo na vida do outro. Não tem jeito. Vivendo de tal forma que Deus seja revelado aos outros a partir de nós, a partir da comunhão, a partir das nossas relações sólidas e íntegras. Nós estamos, meu irmão e minha irmã, vivendo assim um tempo em que a igreja que somos eu e você, tristemente está perdendo essa percepção, essa noção e a sensibilidade relacional do Evangelho de Cristo Jesus. E aí a gente não prega mais, a gente não vive mais, a gente não ensina mais, a gente não comunica mais e nem testemunha mais por meio desse Evangelho relacional. E aí a essência da igreja madura vai se perdendo em meio a essa busca meramente por crescimento quantitativo, por resultado, por desempenho, por performance da instituição, da eclésia. A relação vai se perdendo. Porque ser igreja não é buscar o poder de Deus, meu irmão. É buscar o ensino de Deus para nós vivermos sensíveis à vida das pessoas, munidos de compaixão para vermos e nos fazermos próximos uns dos outros em amor, em verdade, em justiça e em serviço também. Porque nós podemos viver e agir como pontos luminosos em meio à escuridão desse mundo complicado, contribuindo como uma parte, um pedaço, uma parte iluminada que investe na claridade do todo, não abrindo mão das relações, das amizades, porque quando a parte não clareia, não agrega sabor à vida, o todo tende a ser um lugar escuro, deformado, sem sabor e anômalo, que não alimenta a vida, que deixa de alimentar a vida. E quando a parte ilumina e clareia, esse todo passa a ser pleno, fomentando as relações santas, sólidas e íntegras, e tudo isso para o nosso próprio bem, para o bem de todas as pessoas e para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho, as consolações, o ânimo, a inspiração e a comunhão, a relação do Espírito Santo de Deus em nós, através de nós, por meio de nós. Que essas bênçãos preciosas da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam com todos vocês hoje, amanhã, depois de amanhã, todos os dias da vida, em todos os lugares e em todo o tempo. No nome bendito de Jesus. Um beijo. Um abraço com a minha alma. Até a próxima.